Olá, aqui o Hudson Medeiros, na visão do Brasil de joelhos aos pés de Cristo. Deus é aquele que se move por visões, Ele tem dado essa visão e temos trabalhado nesse propósito nos últimos anos e aplicado essa maneira de viver com esse propósito, chamando você para também cooperar com isso até que o Brasil se renda aos pés de Cristo. Quero falar hoje com você sobre isso, sobre a fé, essa fé que nos leva a amar a Deus e servir os homens, né? Amando a Deus, servindo os homens no meio de uma geração quebrada, corrupta, mas também de muita gente faminta por Deus, faminta pela verdade. Eu quero ler um texto onde Jesus passou por uma circunstância muito interessante que nos inspira. Lucas 10, verso 30, fala disso. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando voltar. Muito interessante essa história que Jesus conta aqui, não é? Esse bom samaritano, ele ilustrou muito o ministério misericordioso do Senhor e que é para nós também uma referência de serviço, amando a Deus, servindo os homens. Veja só, esse homem samaritano passou de largo, aliás, passou perto desse ferido e sentiu compaixão dele e se dispôs para ajudar. Tremendo, tremendo. Diariamente pessoas estão sendo feridas hoje, maltratadas, injustiçadas. O que não falta são pessoas assim ao nosso redor, né? E por causa da queda do homem, por causa do pecado, por causa do afastamento do padrão de Deus, debilitado, o homem contemporâneo, sem Deus, vive suas piores crises e não sabe se relacionar, muitas vezes se entrega às drogas, muitas vezes se entrega a associações com homens maus, cheios de vícios, e que se aplicam a fazer o que é terrível. E nós estamos encontrando pessoas que são feridas por esse tipo de indivíduos que estão a encher as nossas ruas, muitas vezes, e passando pelas nossas comunidades, passando pelo nosso lugar de trabalho, as nossas avenidas grandes ou pequenas, não importa, e podemos encontrar alguém. A fé para perceber a necessidade do próximo, a perceber aquilo que ele está necessitado e aquilo que está acontecendo com ele. Crer em Jesus e ter fé para lidar com um mundo de muitas pessoas quebradas e ao nosso redor, passar perto e se importar. Ter fé para se importar com o ferido, com o quebrado, com o roubado e sentir compaixão. Esse homem não somente passou perto e ele sentiu compaixão, o amor verdadeiro se revelou numa atitude misericordiosa e um ato de justiça. Ele providenciou ali um ato de justiça. Fé para produzir atos de justiça. Uma confiança em Deus que te leva a correr risco, a se expor por outros.
esse tipo de fé que nós necessitamos agora, vivendo nesse momento de crise também, como é difícil, por exemplo, aqueles profissionais da saúde que estão agora se expondo, lidando com as pessoas contaminadas pelo vírus. Há poucos dias vi a história de um médico, morreu muito novo, ele não chegou aos 40, no meio dos seus 35, gastou os seus dias, expôs os seus dias e expôs-se para cuidar dos atingidos e morreu infectado. Mesmo se cuidando, morreu infectado. Mas ele disse, numa suas frases finais, que estava morrendo realizado, porque fez aquilo que ele amava fazer. E a sua esposa confirmou isso depois numa entrevista. Achei tremenda essa história, porque alguém que tinha essa consciência de que a nossa vida, ele acreditava que dar a sua vida dentro daquilo que ele foi chamado para fazer, ele tinha essa fé e ele tinha esse prazer, essa entrega. Era uma fé gerada com certeza pela verdade de Deus, pela pessoa de Deus. E eu quero chamar você para refletir sobre exercer fé em Cristo, que te leva a atos de justiça, ao meio dos necessitados, a perceber os necessitados ao teu redor, e essa disposição para ajudar, uma disposição para ajudar, correr risco para mostrar amor, correr risco e mostrar amor. Essa fé bíblica, essa fé cristã está sendo muito necessária nos dias de hoje. O verdadeiro evangelho é essa demonstração de amor que corre risco, não é? E sem se importar com o estado do ferido, né? Ele não tinha um diagnóstico antecipado daquela situação, mas ele partiu para cima. Ele partiu para cima, creu, né? E orou, e serviu, e fez mais do que orar. Ele foi lá e fez a sua parte, investiu, botou a mão no bolso. Esses dias nós estamos sendo chamados para participar efetivamente do socorro a muitas pessoas. Socorro material, não é? Socorro material, socorro com as orações, com o apoio, com o encorajamento, né? Porque há muitos feridos ao nosso redor, muitas pessoas que estão passando necessidades ao nosso redor. Então nós estamos sendo chamados a reagir com essa fé que ama a Deus e serve o necessitado, serve o próximo. E esse samaritano fez isso sem se importar com o custo que isso implicava. Ele pagou o preço, o texto fala que ele pagou o preço, né? E amar custa investimentos que nós teremos que fazer, mas é uma ordem. Não vamos seguir o homem contemporâneo no seu egoísmo, mas vamos abraçar as oportunidades de realmente amar a Deus, servir os homens por causa desse amor de Deus, e trazer a todo ser humano com quem tivermos contato e a oportunidade essa mensagem de que há uma confiança, há uma fé que nos leva a uma ação. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. Nós precisamos sair da nossa paralisia, do nosso medo, do nosso lugar de acomodação. E eu louvo a Deus porque muita gente está acordando, muitas pessoas estão acordando, elas estão ajudando órfãos, elas estão ajudando os necessitados, elas estão ajudando os vizinhos, né? Elas estão ajudando as pessoas da rua, aqueles que estão em crise, as comunidades estão se conectando mais, os vizinhos estão se falando mais, e eu oro que você seja despertado, que a tua fé em Cristo te leve a despertar e a perceber o que está acontecendo ao seu redor aí, e se comunicar com esses necessitados e colocar-se à disposição. Isso é fé, é uma fé verdadeira em Cristo, é uma fé verdadeira em Adonai, no Abba, nosso Abba. Ele realmente quer que esse caráter do seu amor seja refletido nas nossas relações, apareça, para que os que estão em escuridão, os que estão perdidos, vejam essa luz,
vejam essas obras e adorem a Deus. Diz, olha, Deus realmente existe, porque esse homem aqui, essa mulher, esse jovem, essa criança demonstraram o amor de Deus na minha história, na minha vida. E que a nossa sociedade seja transformada, iluminada realmente pela luz da verdade de Cristo, através dos nossos atos, através de uma fé que é colocada em ação. Eu quero te encorajar a isso, a abraçar projetos na tua casa, na tua rua, na tua família, com a sociedade ao redor, porque essa é uma hora de demonstrar o nosso amor a Deus servindo os homens e fazendo aquilo que Deus, colocando os recursos que nós temos na mão, como esse homem colocou os recursos dele à disposição e pagou mesmo para que aquele samaritano fosse recuperado, restaurado completamente. Esse amor que acredita na restauração completa é o amor da qualidade do amor de Deus. Ele está nos chamando para viver isso, para revelar isso no dia a dia para as pessoas. Pense sobre isso, reflita sobre isso e faça a sua parte. O que você pode fazer? No meio dessa pandemia, o que você pode fazer? Como você pode cooperar? Como você pode exercer fé, amando a Deus e servindo os homens? Deus te abençoe e leve você a experiências extraordinárias com o amor de Deus e o serviço aos homens. Um grande abraço. Até a próxima.